Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe, abençoe a sua casa, a sua família. Continue te sustentando em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Eu quero refletir hoje de forma breve sobre uma pergunta que me foi proposta, e essa pergunta é a seguinte: estou desanimado. E agora? Estou desanimado. E agora? Talvez você já tenha feito essa pergunta, né? Talvez você já tenha se visto em uma situação semelhante a esta. Talvez você já tenha se visto bastante desanimado, cansado, já não acreditando mais em quase nada, mas ao mesmo tempo você reflete acerca da realidade de que você precisa continuar lutando. A vida segue, a vida continua. E em geral nós somos levados a refletir sobre essas realidades quando nós estamos passando por momentos de dificuldade, por momentos de luta. Geralmente as lutas nos levam a perceber a nossa fraqueza, a nossa incapacidade de resolver os nossos próprios problemas. Nós estamos vivendo nesses dias de pandemia algo semelhante a esta realidade, ou algo real diante desta realidade. Nós estamos nos vendo totalmente incapazes de resolver os nossos problemas. Nós sequer sabemos o que fazer, porque nós não temos muitas informações acerca daquilo que é real, daquilo que não é real, daquilo que é certo, daquilo que não é certo, daquilo que é eficaz no combate a este contágio ou daquilo que não é eficaz. Nós estamos totalmente perdidos diante destas realidades. Não há um medicamento que já se tenha apresentado eficiente e já esteja sendo disponibilizado. Os meios de prevenção são alvos de discussão o tempo todo. Esse isolamento social proposto pelas autoridades é bastante controverso e motivo de muitas críticas e conflitos. E nós estamos aqui reféns destas realidades todas. E isso só aponta para a nossa grande incapacidade e para a nossa impotência diante das realidades da vida. Por isso, talvez você já se tenha percebido em uma situação semelhante à dessa questão. Estou desanimado, e agora? O que é que eu posso fazer em relação a esta realidade? E o texto que eu quero refletir sobre ele é o texto que está lá no Evangelho de João, no capítulo 16, verso de número 33, onde o texto nos mostra uma orientação de Jesus aos seus discípulos. E Jesus diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esta afirmação de Jesus é algo que nos anima, é algo que nos alegra, porque ela nos faz perceber que, a despeito de todas as lutas e dificuldades pelas quais nós possamos passar, a vitória de Cristo sobre elas é certa. Cristo venceu o mundo, Cristo venceu a morte, Cristo venceu a luta que para nós parece interminável. Mas eu gosto sempre de lembrar que lutas e dificuldades, elas têm prazo de validade. Elas não são eternas. Vai haver um momento em que as nossas lutas vão chegar ao fim. Sejam as realidades que fazem parte dessa nossa vida transitória aqui, seja o todo dessa nossa vida transitória aqui. Ou os nossos momentos de lutas, eles chegam ao fim, ou a nossa vida chega ao fim. De uma forma ou de outra, as nossas lutas vão ter fim. E isso é o que nos deve levar a refletir sobre a nossa disposição de viver as lutas e de lutar as nossas lutas aqui. Portanto, partindo deste ponto onde Jesus apresenta esta conquista dele,
que também seria dispensada aos seus discípulos e a todos nós, nós podemos perceber que há sim uma forma de nós nos livrarmos do desânimo ou de nós vencermos o desânimo que muitas vezes é provocado em nós por causa das lutas. E essa forma, ela é uma só. Busque em Deus. Busque em Deus. Jesus diz para os seus discípulos: eu venci o mundo e vocês são meus discípulos. E essa vitória é garantida a vocês. Busque em Deus. Não há outra forma de nós lidarmos com a realidade do desânimo, do cansaço, da falta de vontade de continuarmos a lutar, se nós não estivermos descansados em Deus, se nós não buscarmos essas forças em Deus. Há diversos textos na Escritura que nos falam sobre estas realidades. E, para citar dois textos destes, eu quero me lembrar de um episódio pelo qual Davi está passando, registrado lá no livro de 1 Samuel, quando Davi está sendo ameaçado de ser apedrejado. 1 Samuel, capítulo 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, verso de número 6. Veja qual era a situação de Davi neste episódio. 1 Samuel 30, verso 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Davi precisou buscar ânimo, mas ele foi buscar este ânimo em Deus. Um outro texto bastante conhecido é o texto que está lá no livro de Salmos, no Salmo de número 27, verso 14. Salmo de número 27, verso 14, que diz assim: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Se nós não esperamos em Deus, não há como nós termos bom ânimo. Se nós não esperamos em Deus, as lutas vão nos fazer sucumbir. Se nós não esperamos em Deus, não há em nós qualquer condição de sairmos vitoriosos das lutas que nós travamos. Porque somente em Deus, por meio de Cristo, nós somos mais do que vencedores. Somente em Deus, por meio de Cristo, nós somos levados à realidade de que, ainda que as lutas sejam extremamente severas, a vitória é certa, ela está garantida. Nós vamos lutar, mas vamos vencer. Jesus não está prometendo lá no Evangelho de João aos seus discípulos que ele iria livrar os seus discípulos de passar pelas lutas, mas ele está afirmando aos seus discípulos que a vitória é certa. Ele diz: vocês vão passar por aflições, vocês passam por aflições no mundo, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. As lutas são certas, mas a vitória também é certa. Jesus, quando comissiona os seus discípulos para saírem a pregar, ele diz para eles: estou enviando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Vocês serão injustiçados, vocês serão difamados, vocês serão maltratados, vocês serão odiados, porque odiaram a mim, vão odiar a vocês também. Nas bem-aventuranças, lá no Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus, a última das bem-aventuranças que Jesus menciona, ela é bastante desanimadora, porque Jesus diz assim: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. E ele conclui esta palavra que nos parece desanimadora, dizendo o seguinte: alegrai-vos e regozijai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Nós não vivemos e não trabalhamos para
conquistarmos coisas aqui, embora estas conquistas sejam naturais e nós podemos inclusive almejar essas conquistas, não há pecado nisso. O que nós não podemos é viver uma vida fundamentada nas nossas vitórias aqui, nos esquecendo do lugar para onde nós estamos indo, nos esquecendo do lugar que Cristo preparou para nós. Nós vamos viver lutas, nós vamos passar por dificuldades, nós vamos vencer algumas lutas aqui. É possível que você já tenha vencido alguma luta, uma enfermidade, um problema de ordem financeira, um problema de desemprego, um problema de desavença nos seus relacionamentos familiares. É possível que essas lutas já tenham vindo sobre a sua vida e você já as tenha vencido, já as tenha superado. A perda de um ente querido que lhe angustiou muito, mas diante da realidade da vida, hoje você continua seguindo a sua vida, ainda que essa perda continue de alguma forma lhe trazendo algum tipo de lembrança que te deixa um pouco entristecido pela ausência dessa pessoa. Essas coisas são naturais. O que nós precisamos entender é que diante dessas realidades nós temos uma fonte segura de ânimo. E esta fonte segura de ânimo é o próprio Deus. Há um livro que foi escrito por John Piper chamado Plena Satisfação em Deus, e logo no começo desse livro ele faz uma citação de Agostinho de Hipona, que traz uma colocação muito interessante sobre esta realidade. Ele diz assim: inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Enquanto o nosso coração não repousar em Deus, ele vai ser um coração inquieto. Enquanto nós não tivermos a ideia e a certeza de que a nossa satisfação ela só pode ser encontrada em Deus, nós vamos permanecer inquietos. E essa inquietude vai nos angustiar e essa angústia vai nos levar ao desânimo. Portanto, não sei quais são as lutas que você está enfrentando, embora hoje todos nós estejamos compartilhando a luta da pandemia. Mas seja qual for as suas lutas pessoais, seja qual for a dificuldade que você enfrenta aí na sua casa, no seu contexto familiar, profissional, tenha certeza de que em Deus nós temos ânimo, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. E é o que Jesus nos garante ao dizer aos seus discípulos: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Seja essa a sua certeza, seja nesta certeza que você deposite a sua confiança, a sua vida e descanse em Deus. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Que Deus te abençoe mais uma vez e continue lhe dando da sua palavra para que você seja nutrido e esteja sempre pronto para lidar com as realidades da vida.